Olá, este é mais um conteúdo do programa Empresa que Cresce, um método que foi criado exatamente para você, que é micro ou pequeno empreendedor ou que até mesmo está pensando seriamente em criar o seu próprio negócio. Cada conteúdo desse método surge de uma análise e conhecimento dos nossos mais de 1.000 clientes atendidos e 15 anos de experiência nas áreas de marketing, vendas e relacionamento com o cliente. Faça parte do método que vai te ajudar a fazer a sua empresa crescer e os resultados aparecerem como você sempre desejou. Agora eu quero te convidar a entender 3 erros básicos em marketing que têm afastado as empresas dos bons resultados. Vamos lá? O primeiro fator ou erro de marketing, que é muito básico, algo que parece tão simples, mas é uma grande verdade. Você pode acreditar nisso. Boa parte das empresas não conhecem e não entendem a fundo o seu cliente. E deixa eu explicar, porque talvez você ache isso básico demais, mas acredite, a maior parte das empresas que já atendemos em mais de uma década de trabalho não tiveram condições iniciais de responder com clareza o quanto conhecem das pessoas que atendem, ou seja, dos seus clientes. Agora, é claro, eu não estou falando aqui de dizer, olha, o meu público é composto por homens e mulheres de idade mais elevada, que moram nessa cidade, que pertencem à classe C, por exemplo. O conhecimento verdadeiro do público-alvo vai muito, mas muito além do que isso. Algumas empresas já se deram conta de que a sociedade e o mercado estão muito fragmentados e que as preferências e o comportamento, por exemplo, do consumidor são elementos imprevisíveis hoje em dia. E se nós considerarmos apenas esses fatores básicos como classe social, idade, renda, nós vamos descobrir que eles já estão basicamente ultrapassados se nós estamos falando de definição de um público-alvo com mais clareza. Portanto, não é suficiente que você tenha algumas informações sobre o seu público. Você precisa ir além. Precisa conhecer o seu comportamento e a sua forma de pensar e principalmente os seus anseios, os seus desejos e as suas dores, ou seja, as suas maiores dificuldades. Embora esse assunto seja abordado com maior profundidade no programa, em outros vídeos sobre clientes, por exemplo, eu quero comentar com você basicamente 3 informações básicas que precisamos saber sobre eles, sobre os clientes. Então vamos lá. O que conhecer a respeito do seu cliente ou então do seu possível cliente? A questão número 1 é saber por quais motivos ele escolhe o seu produto e não o da concorrência. Isso mesmo, por quais motivos você hoje é a escolha do seu cliente. Mas e por que essa informação? Porque ela vai determinar se a sua vantagem ela é sustentável no mercado, se é forte o suficiente ou se você é escolhido apenas por fatores muito frágeis que podem ser facilmente copiados pela concorrência ou que até mesmo podem mudar com o passar do tempo. Então é isso, uma questão básica, saber os motivos do seu cliente, saber por que o seu cliente escolhe você. Questão número 2, saber o que o seu cliente espera ao consumir o seu produto ou então ao experimentar o seu serviço. Veja bem, eu não estou falando daquilo que ele acha que é o seu produto ou o seu serviço, mas como ele acredita que é a melhor experiência de consumo para esse tipo de produto. Basicamente uma questão de avaliar expectativas. Por exemplo, o cliente procura o trabalho de uma nutricionista. Obviamente ele espera um conhecimento técnico de parte dela, mas o que está implícito aqui é que ele quer algo além, que seja capaz também, ou que ela seja capaz de lidar com a sua falta de convicção, por exemplo, ou com a sua vida desregrada, ou seja, ele precisa de paciência e empatia também. Caso contrário, para o cliente, essa prestadora de serviço vai ser igual a qualquer uma outra, sem nenhuma diferenciação. E isso, acredite, faz uma grande diferença. E a questão número 3, que também pode parecer muito básica para quem entende a verdadeira função do marketing, mas é basicamente saber o quão satisfeito está o seu cliente. É verdade, porque quantos deles não estarão por um fio, como a gente costuma falar? Talvez estejam comprando de você por um motivo que, assim que houver uma pequena mudança no contexto, ele simplesmente vai embora. E é aqui que eu quero ser bem enfático com você. Marketing bem feito resulta em cliente satisfeito. Portanto, não há como deixar de saber da satisfação do seu cliente se o seu maior objetivo é esse. É o mesmo que você fazer uma dieta e não querer subir na balança, por exemplo, para saber se está perdendo peso. Eu sei que muitas vezes é difícil lidar com críticas, sair da zona de conforto, mas achar que os seus clientes ficarão com você para sempre, independente do seu nível de satisfação que experimentam, isso é um grande erro. É claro que existem outras informações sobre clientes e todas elas vão ser abordadas nesse método, mas já fica para você essas 3 dicas sobre clientes que são fundamentais para o seu negócio ter um direcionamento correto em relação a eles. Agora, o segundo fator, o segundo erro básico de marketing que muitas empresas cometem é que
a oferta ou a sua oferta pode estar em alguma medida inadequada ou inapropriada para o seu mercado-alvo. Pense comigo, independente do que você oferece ao mercado, seja qual for o tipo de produto, é preciso entender que ele se constitui uma oferta ao mercado. Ou seja, você está oferecendo algo, mas esse mercado não é obrigado a comprar de você. Logo, a escolha pelo seu produto vai ser dada como uma consequência de uma análise, que pode passar de uma análise mais simples até a mais complexa, que o próprio consumidor faz e que considera uma série de itens que ele vai identificar como preponderantes, como mais importantes na sua escolha, e também considerando as chamadas objeções, que são os motivos que travam, os motivos que evitam a escolha pelo seu produto. Seja o preço inadequado, seja o tempo de entrega, a dúvida sobre a qualidade do serviço, talvez a falta de credibilidade ainda, entre diversos outros fatores. Mas acredite, existem empresas que estão há anos deixando de vender mais justamente por não fazer alguns ajustes nos seus produtos, que ainda que pequenos, seriam suficientes para mudar a opinião daqueles que ainda não são os seus clientes. É claro que nem sempre esses ajustes são fáceis de serem percebidos e de modificados, mas no método que propomos no programa Empresa que Cresce, você vai aprender a identificar todos os fatores que estão dificultando o seu crescimento e como agir diante deles. Então vamos para o terceiro erro de marketing que muitas empresas têm cometido e que também impedem as empresas de crescer. E o terceiro erro é basicamente, muitas empresas têm uma comunicação extremamente falha. Poucas são as empresas que se dão conta de que em todos os momentos em que uma pessoa, seja cliente ou não, tem algum tipo de contato com a sua marca, independente de estar em processo de consumo ou não, ela é capaz de fazer julgamentos sobre qualidade, seriedade, segurança, o tipo de público que pretende atingir, entre vários outros fatores. E a ideia que a maioria dos empreendedores tem quando falamos em comunicação, normalmente é aquela comunicação dita publicitária, né? De anúncios, de vendas, por exemplo, e até faz sentido, porque via de regra é aquela que mais aparece visualmente falando, é a que gera mais repercussão tanto fora quanto dentro das empresas. Mas o que eu quero te falar e o que eu quero te alertar é que a sua empresa gera ou ela cria uma série de mensagens no seu dia a dia, e não apenas no seu site, no seu panfleto, no seu anúncio, mas na entrega do serviço, na venda do produto, no relacionamento com o cliente, no seu atendimento e em muitas outras ações da sua marca que não necessariamente sejam a conhecida propaganda. Então você precisa pensar o seguinte: comunicação tem relação direta com percepção. E aqui você já começa a entender. Estamos falando sobre o que os seus clientes percebem. E comunicação também tem relação direta com compreensão, ou seja, como eles interpretam tudo aquilo que percebem. Isso vai desde um panfleto ou de um folder de divulgação até mesmo o uniforme e o tom de voz de uma atendente. Ou seja, tudo comunica. E a pergunta agora é: o que a sua empresa tem comunicado em cada atendimento, em cada serviço prestado? E na comunicação que faz com o mercado, com o público em geral, o que ela comunica? E mais ainda, aquilo que ela comunica ou aquilo que ela promete ao mercado, ela realmente consegue entregar no seu dia a dia, em cada atendimento, por exemplo? Essa pergunta é uma das mais difíceis de serem respondidas, mas eu garanto a você que a resposta a ela é de vital importância para a sua empresa. Quantas empresas hoje pagam caro para gerar uma impressão X na sua campanha publicitária ou até mesmo no seu site, mas entregam Y no seu dia a dia diante do seu cliente? No método Empresa que Cresce, nós vamos te ajudar a gerenciar a sua comunicação de maneira certa, de maneira clara, para que a sua empresa se comunique corretamente com o mercado e com os clientes todos os dias. Então você quer aprender como fazer parte do grupo de empresas que crescem? Esses assuntos comentados no vídeo e muitos outros que estão esperando por você. Então faça o seguinte, cadastre-se agora mesmo e acompanhe os vídeos do programa, entenda como ele surgiu e conheça a história de quem já desfrutou dos nossos serviços. Você vai ver como as estratégias, ou aprender as estratégias corretas de atuação no meio digital, em relação a vendas, em relação a relacionamento com o cliente, como tudo isso pode levar a sua empresa a grandes resultados e resultados que vão, com certeza, te surpreender. Seu negócio irá alavancar, sua visão se ampliará e os seus resultados se surpreenderão. Seja você mais um empreendedor de sucesso e a sua empresa, a empresa que cresce. Fique com a gente!